A Jovem Pan trouxe uma notícia ontem que pode mudar muita coisa. E eu vou trazer para vocês aqui. Prestem sua atenção nesse vídeo, malvadões. Ótimo dia para vocês, bons negócios. Deus abençoe vocês, os seus negócios, que vocês prosperem muito. Vamos lá. Esta não é apenas uma notícia sobre segurança pública, é um relatório de tail risk, ou seja, um risco de cauda. Para qualquer detentor de capital no Brasil. Sua empresa ainda está no Brasil? Presta atenção. O que a Jovem Pan nos revela, sob uma lente de Realpolitik, é o início de um processo de arbitragem de soberania por parte dos Estados Unidos em solo brasileiro. Olha só que a história está ficando boa. Aqui segue a análise cirúrgica do cenário. Primeiro, o choque geopolítico, o fim da ilha brasileira. A confirmação de que a comitiva ligada a Marco Rubio, o secretário de Estado de Trump, já esteve no Brasil reunindo-se com o promotor Lincoln Garcia, sinaliza que Washington parou de tratar o crime organizado brasileiro como um problema paroquial. Olha os meus meninos! Vai todo mundo rodar, seus vagabundos. Quem é antigo aqui no canal já sabe. O meu pai foi morto num assalto e não espere que eu apoie bandido aqui não. Aqui é o canal do Malvadão. Presta sua atenção. O lançamento de um termo chamado Escudo das Américas e a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras não é uma mudança semântica, é uma mudança de jurisdição. Ao elevar facções a terroristas, os Estados Unidos ativam um protocolo de sanções internacionais e bloqueio de ativos. O que, Lula, você tem a esconder que nós vamos descobrir? Breve nós vamos descobrir, não tenha dúvidas não. E aliás, a negativa do Alexandre de Moraes em liberar a visita do Darren Beatty, agora eu aprendi, Darren Beatty, como disse aqui um dos nossos espectadores, a notícia de que o Moraes não permitiu que ele visitasse o Bolsonaro nos dias em que ele solicitou só vai apertar mais o torniquete e agora já se fala em voltar a lei Magnitsky ao Moraes. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco para esses caras de lá. Não tem como negar que o crime tomou conta de todo o sistema político, jurídico do país. Não tem. Foi preso um vereador lá no Rio de Janeiro porque estava envolvido com o Comando Vermelho. Agora descobriu-se que o Comando Vermelho tem uma ata de reunião, que o Marcinho VP é o presidente do Comando Vermelho. Dá uma olhada. Daí para isso aí se tornar um partido, como foi o caso do PT, que era um sindicato e se tornou um partido, tá um pulo, meu amigo. Você acha que o Lula não vai reconhecer? Se eles falarem assim, a gente quer virar um partido político, reconhece aí. O que você acha que o Lula faria? Fala aí pra nós. Tá no vídeo curto? Vamos lá pro vídeo longo. Vamos lá. Isto aqui significa, essas sanções internacionais e os bloqueios de ativos, significam que qualquer empresa, banco ou CPF que tenha, mesmo que indiretamente, via lavagem ou proximidade, tocado em capital dessas organizações, entre no radar do Tesouro Americano, a OFAC, que é a responsável pela lei Magnitsky. Então, meu amigo, prepare-se, porque o judiciário inteiro deve estar... Bom, inteiro não, é exagero da minha parte. O judiciário, boa parte do judiciário, do STF, está envolvido nessa sujeira do Banco Master. Não tem como negar, já teve até morte agora. O cara morreu ou não morreu, ninguém sabe se o cara morreu, se não morreu, se está vivo, se vai falar, se não vai. O Vorcaro se vai falar ou se não vai. A verdade é que não importa mais se eles vão falar ou se não, nós já sabemos que houve um esquema que foi gigantesco, que foi protegido por muitas pessoas e que agora as provas estão vindo à tona e essa manobra do Dias Toffoli é um perigo, hein? Não pense você que ele se retirar do caso do Master foi bom, não. Porque o que acontece? Com essa saída dele, com essa, vamos dizer, com essa confirmação por parte dele mesmo de que ele não pode julgar o caso, isto pode anular todas as provas que foram colhidas na época em que ele estava à frente dessa relatoria. Então, vamos prestar atenção nos próximos passos e como o André Mendonça vai se sair dessa. Vamos lá. A anatomia do dano, erosão de equity e risco de custódia. Para um empresário de alto nível, ou para um malvadão aqui, o perigo não é o tiro, mas o confisco e a instabilidade institucional. O efeito Maduro, dois pontos. A Jovem Pan, no que ela trouxe, ela cita o sequestro de Nicolás Maduro pelo
como precedente. Ele não foi sequestrado não, amigo, ele foi capturado, ele é um bandido procurado internacionalmente, foi capturado pelos Estados Unidos. Ponto, acabou. Isso cria um clima de insegurança jurídica onde o braço longo da justiça americana ignora fronteiras. E eles estão aqui do lado, hein? Estão no Paraguai. Vai buscar muamba no Paraguai, vai trazer um soldado de brinde. Intervencionismo explícito. O Brasil, ao lado do México e Colômbia, tenta se blindar via conversa de Lula com Petro e Sheinbaum. Vê se pode. O Lula não vai na posse do atual presidente do Chile, mas ele liga para o Petro e liga para a Sheinbaum para falar: como é que a gente vai se defender agora das pessoas de bem? Vocês são um mal, cara. Vocês têm que ser extirpados da face da terra. Vamos lá. O WACC, com essas ligações do Lula, né, ele tenta blindar via conversa com eles. Mas o custo médio ponderado de capital, o nosso WACC, do país explode. Investidores internacionais fogem de regiões onde a soberania nacional está em disputa direta com agências externas. O DEA, o FBI, a CIA e a OFAC estão de olho no Brasil. Tomou? Tomou, cangaceiro? Você não queria a guerra? Agora tá pedindo pra gente ir pra guerra. Ah, rapaz, sorte sua que eu não sou mais reservista, que eu já passei da fase, porque eu tava louco pra botar a mão num fuzil desse aí. Vamos lá. Contaminação de balanços. Com a internacionalização das facções presentes em 28 países. Vou repetir. As facções estão presentes em 28 países. E a sua empresa está presente em quantos países? A malha bancária brasileira será submetida a um compliance draconiano imposto pelos Estados Unidos. O custo de transação para empresas legítimas vai explodir, óbvio. Qual é a tese da soberania aqui? A única saída é a desconexão. A visita de Darren Beer, aliado do Trump, para ver o Bolsonaro na prisão, mostra que os Estados Unidos estão usando o Brasil como um tabuleiro de xadrez ideológico e tático. O empresário que mantém 100% do seu patrimônio sob jurisdição do real, da moeda real, está operando em um ticket de cassino ou em uma zona de guerra. Já somos uma zona de guerra. Vocês não têm ideia do que é uma guerra. Não tem. Eu também, graças a Deus, não tenho. Nunca vivi uma guerra. Mas o que a gente vê noticiado, o que está acontecendo lá no Oriente Médio, e agora o Irã atacando os países vizinhos, acabou de atacar um centro de combustíveis, né? Não sei se foi em Oman, se foi ali na região ali, eu creio que tenha sido em Oman. É isso, guerra é isso, tem efeitos colaterais para todos os lados. Então, a sua empresa deve ou deveria ao menos estar protegida. Dia 19 tem Masterclass para falar sobre esse assunto. Se você ainda pensa em ter uma empresa fora do Brasil, é a sua hora. A empresa soberana precisa de offshoring de ativos, proteção patrimonial em jurisdições que não sejam afetadas por sanções cruzadas ou instabilidade política local. Invisibilidade fiscal legal. Estruturas que permitam a mobilidade do capital antes que o bloqueio de ativos mencionado pela própria Jovem Pan no vídeo atinjam os seus patrimônios, ou seja, os alvos colaterais, os danos colaterais. Não estamos falando só de vida, de morte, estamos falando de empresas também, que também entram no dano colateral. Soberania digital. Se o Estado ou forças externas podem intervir fisicamente, a sua infraestrutura de dados e transações deve ser descentralizadas. Qual é a sentença aqui do Malvadão? O mundo está, como dito pela própria Jovem Pan, de cabeça para baixo. A cooperação internacional prometida não é um favor, é uma imposição de força. Ou seja, nós somos o pária do continente. Nós não, o Lula. Porque o Trump deixa bem claro que ele adora o povo brasileiro, que ele sabe que está sendo gerido por um mau governante. Quem tem skin in the game no Brasil deve entender que o país se tornou um campo de testes para a nova doutrina de segurança de Donald Trump. A janela para internacionalizar o seu equity e proteger o seu legado contra o risco de contaminação está se fechando. O empresário que espera o plano de cooperação do governo para se sentir seguro é o mesmo que será pego no fogo cruzado das sanções. Você acredita que o Lula vai cooperar com o Trump? Não vai. E outra coisa, o Marco Rubio mandar alguém para falar diretamente com o Lincoln Garcia, que é o promotor aqui de São Paulo que cuida, o promotor, né, de justiça que cuida, não sei se ele é de São Paulo, se eu não me engano ele era do Mato Grosso, mas o Lincoln Garcia é ótimo o trabalho que ele faz. E qual é o trabalho que ele faz?
é em cima das facções. Então, se o Marco Rubio mandou alguém para falar com ele, e o Darren Beattie vem falar com o Bolsonaro, significa que o governo brasileiro já foi tirado do tabuleiro do xadrez, já era, não existe mais o rei. Acabou o rei, já era, acabou. O checkmate aí já foi dado há faz tempo. O Brasil já está na mão do Donald Trump. Ele só não agiu efetivamente, mas as peças estão sendo colocadas ao redor do país. Eu venho falando isso para vocês aí desde dezembro. Quem é o Malvadão aqui mais antigo sabe disso. Aliás, 2 meses atrás nós éramos só 300, agora nós estamos chegando a 18 mil Malvadões só no YouTube. Somos empresários despertos. Então, gente, eu venho falando para vocês aqui desde dezembro que o Brasil está cercado. Então agora está aí, cada vez mais a gente vê que os Estados Unidos estão em cima e que eles não vão deixar o Brasil do jeito que está. Glória a Deus. Certo, gente? Muito cuidado, internacionalize a sua empresa. Dia 19 agora, na próxima semana, às 19 horas, nós faremos uma masterclass para falar sobre a inteligência fiscal que você precisa ter aqui no Brasil. Se você paga acima de 50 mil reais em tributos por mês no Brasil, você não pode perder essa live. O link para a compra do seu convite, do seu invite, está na descrição do canal. Não é uma live gratuita, mas é uma live que vai te gerar valor. E dali, vou mostrar para vocês o caminho das pedras. Quem tiver interesse, eu faço esse processo. E aí nós faremos negócio de empresário para empresário. Aqui ninguém é vendedor de curso, ninguém é contador de história. Aqui é skin in the game. Conto com vocês, malvadões. Muito obrigado mais uma vez aos quase 18 mil pessoas que chegaram no canal. Foi incrível isso, é muito legal. Se contar todas as redes, somos quase 40 mil empresários despertos. Então, eu agradeço muito a vocês. É com vocês e por vocês que nós estamos aqui. Estamos aqui por um país melhor e nós somos a liderança que esse país precisa. Bons negócios, ótimo dia para vocês.